O que acha de trabalhar no YouTube, sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Posso falar sobre a idade da Terra? Sim, já que eu comecei. Bora lá. Olha, eu acreditava que a Terra tinha 4,5 bilhões de anos, que a vida na Terra tinha surgido há 3,5. Eu dava aula sobre isso. Eu falava que o petróleo tinha sido formado ao longo de milhões e milhões de anos. Hoje você vai no laboratório, você coloca lá matéria orgânica, água e pressão, você forma petróleo em poucas horas. Então eu era também um defensor da Terra antiga. Mas eu comecei a estudei um pouco mais, eu comecei a ler, comecei a investigar. Aí a gente vai olhar as evidências de que a Terra seria jovem, seria antiga. Aí o que nós vemos? Por exemplo, os continentes. Os continentes estão se afastando, deriva continental. Isso acontece há milhões e milhões de anos, segundo o modelo. Mas agora você pega os continentes, eles se encaixam perfeitamente. As bordas são autoencaixantes. Esse processo não pode ter ocorrido há milhões e milhões de anos, porque senão as bordas já estariam desgastadas pela erosão. Aí te vê camadas de registro fóssil depositadas sobre vários continentes que se encaixam, é o mesmo fóssil. O processo é lento, gradual e sucessivo. Repete essa parte aí dos fósseis. Deixa eu falar, tá bom? Não, tudo bem, eu só queria que repetisse. Deixa eu achar minha colinha aqui no tempo. Eu não vou contestar, sim. Eu só quero ouvir. Claro, eu tenho palestra sobre isso, viu, Pirula? Você pode assistir também, se você quiser. Algumas eu já vi. Tem um podcast e tudo mais. Os continentes, a deriva continental não faz sentido ao longo de milhões e milhões de anos. Eu acreditava nisso, eu dava aula sobre isso. Eu falava, mas os continentes se encaixam perfeitamente. Tem camadas de fósseis que se propagam pela América do Sul, passa pela Europa, Austrália e tudo mais. O mesmo tipo de fóssil. Significa que toda essa fossilização ocorreu muito rápido em cima de um mesmo continente, o que a gente chama popularmente de Pangeia. Você tem um afastamento da Lua, da Terra, o Adalto fez os cálculos, o Jason Lyle fez os cálculos. 1,5 bilhão de anos, a Lua bate na Terra, não faz sentido. Você tem o delta dos rios, os continentes se separaram, os sedimentos estão sendo levados para o mar. A gente calculou a taxa desses sedimentos, viu que esse delta não passa sequer da metade do Atlântico. Deu 6 mil anos. 6 mil anos. Os radioisótopos estão se decompondo aqui na Terra, né, Adalto? O Adalto fala bastante sobre isso. E tá bom, então a gente devia ter uma quantidade de hélio na atmosfera, que é o produto final da decomposição dos radioisótopos. Não sei se você conhece bem esse campo, Pirula. E a gente tem o quê? Tem muito pouco hélio na Terra. Olha, tem o sal nos oceanos. O pessoal fala assim, olha, o sal corre para o mar, os rios levam sal para o mar. Mas os mecanismos de retirada desse sal estão em equilíbrio por bilhões de anos. Não pode, gente. O sal, ou o universo ou os nossos oceanos já estariam sem sal ou estariam extremamente salgados. A gente vê o carbono 14, tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. A gente foi procurar na Terra, não tem nada que não tenha carbono, que não tenha carbono 14. Não passa de 70 mil anos, né? Não passa de 70 mil anos. A gente foi pegar o diamante, tem carbono 14 em diamante. O Pirula disse que é contaminação. O carbono 14 em fóssil, o carbono 14 veio e grudou no material orgânico. Você falou sobre isso, né, Pirula? Não, mas a gente fez teste de contaminação. Por exemplo, no diamante a gente pegou os pedacinhos. Pode ser que o urânio produziu o carbono 14? Você falou isso numa dos seus vídeos. A gente tem evidências claríssimas que não foi o urânio. A gente tem... Um instante, professor. O próprio artigo que levanta essa hipótese do urânio se tornar em carbono 14 diz que ele não é suficiente para explicar o carbono 14 que é encontrado nesses locais. Aí a gente vai olhar assim na Terra, por exemplo, tem árvores que supostamente seriam eternas. Por exemplo, pinheiros, sequoias, não tem um mecanismo de morte, de apoptose. Qual é a árvore mais antiga na Terra? É o pinheiro Matusalém, na Califórnia, tem 4.800 anos. Um outro que concorre com ele é o pinheiro bisavô no Chile, que tem aproximadamente 5 mil anos. Fomos ali na Austrália, tem uma baía dos Sharks ali, perdi um ponto. Perdi um ponto aí. Tem uma grama que cresce lá, fomos calcular 4,5 mil anos. A história das civilizações, a história escrita, não passa de 6 mil anos. Você vê a Babilônia, 2.334 anos antes de Cristo. Você tem o Egito, 2.188 anos antes de Cristo. A Grécia, 2.089 anos antes de Cristo. Fomos sequenciar
o DNA das mitocôndrias, descobrimos que todos os humanos vêm da mesma mulher, a Eva mitocondrial, que habitava ali o nordeste da África. Fomos sequenciar o cromossomo Y, descobrimos que todos os humanos vieram do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos. Temos os trabalhos do Adão Y, publicados na Nature, na Science. Da Eva mitocondrial a gente tem da Science, né? O projeto Genoma Humano descobriu que estamos acumulando mutações deletérias. E as mutações são defeitos que causam defeitos. Não tem nenhum exemplo de uma mutação que tenha causado um aumento de complexidade. A mutação só causa defeito. A gente sabe disso. Defeitos causam defeitos. A gente percebeu que cada geração que passa, estamos acumulando de 50 a 100 mutações por geração. Todo filho é de 50 a 100 mutações pior que os seus pais. Fomos sequenciar todo o genoma humano de vários humanos na Terra, fizemos a conta de quantas mutações nós temos e sabemos que é de 50 a 100 mutações por geração, descobrimos que estamos acumulando mutações deletérias na Terra há 6.000 anos. Aí, o que nós temos em toda essa história? Eu só dei uma pincelada aqui. Vocês podem assistir as minhas palestras, onde eu discuto cada um desses pontos. As evidências são claríssimas de que a Terra é Então, claro jovem. que o pessoal que trabalha com isso não enxerga. É porque partem do mesmo princípio que você. O Pirula vai usar que tem uma multidão. O princípio de 1840 feito por Charles Lyell. O registro fóssil. O Sacani falou lá que tinha um fóssil, né? Que não, ia mas mostrar. não quer parar aí primeiro. Pera. Não, é que eu queria dar uma cutucada no Sergião. Não pode. Primeiro, pode falar à vontade. Primeiro Pirula. Não, na verdade... É que vocês não deixam eu falar depois, mas, cara, pode falar à vontade, Tem que cara. deixar falar. Pode falar à vontade. O registro fóssil, né? Você vê lá no registro fóssil, tudo prontinho, né? Você vai fazer a datação do carbono 14, tem carbono 14 em praticamente o tecido mole em dinossauro, a gente vai discutir isso, Então, obviamente. Vamos por partes aí. Tudo Tem que ir por partes, até porque tem umas coisas aqui que a Terra eu realmente é não jovem. entendi, mas ok. Então, vamos lá. Eu me rendi aos dados, eu me converti à Terra Jovem. Eu não era um defensor da Terra Jovem por questões religiosas e tudo mais. Teria uma vida muito mais fácil se eu defendesse uma Terra antiga, se eu fosse evolucionista teísta e tudo mais. Eu não gosto de defender teorias que não são corroboradas por dados. A Terra é jovem, a gente parece que no balanço das evidências, a Terra é jovem. E nessa loucura... O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.